Amém. Glória a Deus, aleluia. Chamar nosso pregador dessa noite, Gustavo, fazer uma breve oração. Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu filho, Senhor. Usa o teu filho, Senhor, com trepidez e autoridade, Pai. Guarda ele, Senhor, debaixo das tuas asas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Não for arrebatado. Graça e paz, igreja. Amém. Como é que vocês estão? Depois de um louvor desse, sei que vocês iam estar, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Parece que estão meio dormindo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, ó, Deus quer falar com você nessa noite. Fica ligado aí. Amém? Eu sempre gosto de pregar depois que minha esposa canta, que estava aqui. Porque quando a gente casou, eu falei, ó, a responsabilidade de mudar o ambiente, tirar a capetada é sua. Eu só vou chegar para pregar e o ambiente tem que estar só o mel. Brincadeira. Queridos, é um privilégio compartilhar a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu tenho essa honra, eu me alegro muito. E hoje não é diferente. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Eu já ministrei e senti novamente, quando o pastor me convidou, a inspiração para pregá-la. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 11. E se você veio de manhã, não, é uma mera coincidência. Deus é maravilhoso. João capítulo 11. Quem achou, diga amém. Eu vejo aqui orado pelas crianças. E lembro, oh meu Deus, não faz muito tempo, era eu que estava ali, ó. Criança, tia Graça. Foi ali que eu me apaixonei pela palavra do Senhor. Então nunca deixe de trazer os seus filhos. Você diz assim, mas ele não sabe ler ainda, ele não entende. Entende. Eu fui criado, minha mãe foi muito sábia nesse aspecto. A gente nem sabia ler, mas todo mundo tinha Bíblia. E na hora de ir para a igreja, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Que é criança, né? Cadê minha Bíblia? Mas todo mundo levava a Bíblia. Então estimule os seus filhos, dê a Bíblia para ele. Cria essa relação de amor com a palavra do Senhor. E você vai ver que eles vão se tornar homens e mulheres abençoados por Ele. Amém? Então, sem demora, todo mundo achou? Vamos ler alguns versículos, mas nós vamos explanar, vamos estudar um pouco desse capítulo todo. E é uma história bastante conhecida. Diz assim, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu,
e por esta causa me alegro de lá não estar, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Só até aí. Curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez neste lugar, pela tua presença, pelo teu Espírito que se move no nosso meio, pelos louvores, pela adoração, por este ambiente tão maravilhoso, ó Pai. E agora nós lemos a tua palavra e nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Deus. Que tudo aquilo que o Senhor quiser falar com a tua igreja seja, ó Deus, falado de uma forma poderosa e sobrenatural. Que não haja reservas, que não haja impedimentos. Que o Senhor cumpra tudo aquilo que já determinou no seu concílio, meu Pai. Que saiamos deste lugar alimentados pela tua palavra, fortalecidos pelo Senhor. Nós repreendemos toda ação do inimigo. Declaramos as mentes cativas ao senhorio do Senhor e à obediência da tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da minha reflexão com vocês nessa noite é Quando Ele Parece Demorar. É uma história bastante interessante isso. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 3 primeiros, se vocês lerem a Bíblia, vocês já tiveram essa impressão que eles possuem as mesmas histórias, parecem que falam as mesmas coisas. E nós que estudamos, designamos esses evangelhos como sinótipos, que eles têm uma mesma direção, uma mesma ótica. Mas o evangelho de João é totalmente diferente. E tem algumas razões por isso. Porque João escreve, e esse é o último evangelho escrito, há uma discussão sobre a data em que João escreveu. Uns dizem que é por volta dos anos 80, outros por volta dos anos 90. O que é importante é que quando João escreveu o evangelho dele, os outros evangelhos já circulavam pela igreja há pelo menos 2 décadas, há pelo menos 20 anos. E por qual propósito João resolve escrever esse evangelho logo no final da sua vida? É porque aquela igreja estava sofrendo um ataque muito ferrenho do inimigo com uma heresia que tentava corromper os princípios da igreja, chamada gnosticismo. E o gnosticismo negava a divindade de Jesus. Eles não acreditavam que Deus podia encarnar logo. Jesus não era Deus, Jesus era só um ser iluminado, um homem bom, piedoso, e é por esse motivo que João vai escrever o seu evangelho, para dizer que Jesus é Deus. E é por isso que ele começa logo o capítulo 1 do seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Para mostrar que Jesus não era uma energia, não era um ser, um homem de uma estatura simplesmente boa, não. Jesus era o próprio Deus que havia encarnado, havia morrido numa cruz, mas tinha ressuscitado e estava agora à direita de Deus. Então é no Evangelho de João que nós vemos os discursos mais contundentes de Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Nós não vemos parábolas no Evangelho de João. Quase todos os escritos do Evangelho dele, 90% aproximadamente, só tem fonte no Evangelho de João. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais claro a gente discernir e entender o porquê que João estava se dedicando a falar que Jesus era Deus. E é interessante que, para defender a sua tese, ele separa 7 milagres que Jesus fez. Todos nós já ouvimos os 7 milagres de Jesus, os 7 sinais de Jesus. Você lembra? Vamos recapitular quais são? O primeiro deles, ele transformou água em vinho. Depois ele curou um oficial à distância. Depois ele cura o paralítico lá no tanque de Betesda. Depois ele multiplica os pães, ele acalma a tempestade, ele cura um cego de nascença. E agora, o seu 7º sinal é ressuscitar Lázaro. E por que João chamou esses milagres de sinais? É interessante porque, vou trazer uma ilustração para vocês entenderem. Quando você está em viagem, você vê aquelas placas e diz assim, abastecimento a 500 quilômetros. E aí você dá graças a Deus, se você não for precavido, você vai estar lá
Oh, meu Deus, não deixa essa gasolina acabar, não. E quando você chega no posto, o posto é do tamanho que você viu na placa? Não, né? O posto é muito maior. Assim também são estes sinais. O que Jesus fez em Caná da Galileia é muito maior do que transformar a água em vinho. Transformar a água em vinho é só um sinal. Jesus faz muito mais. Curar um paralítico no tanque de Betesda é só um sinal, porque Jesus faz muito mais do que curar um homem que estava há 38 anos paralisado. Então isso são apenas sinais para mostrar, Jesus pode fazer muito mais. E nessa noite, você entrou aqui e Deus está falando para você, Ele pode fazer muito mais na sua vida. Ele pode fazer muito mais por você. E esse último sinal vai ser o que vai desencadear a revolta daqueles religiosos. Porque depois que Lázaro é ressuscitado por Jesus, depois que Lázaro sai para fora daquela tumba, os religiosos falam, rapaz, nós precisamos matar esse homem. E é aí que eles criam uma conspiração, Jesus é preso e a história você conhece. Então é nesse cenário que nós vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite. E a primeira reflexão que eu queria compartilhar com vocês é esta. O Senhor quer se relacionar com o seu povo. O texto começa dizendo que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Isso quer dizer que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, Ele se relacionou com aquela família. Ele esteve próximo daquelas pessoas. Ele compartilhou momentos com Lázaro, com Marta, com Maria. E Deus também quer se relacionar com você. Nós vemos que no Gênesis, o próprio Deus vinha compartilhar com Adão e perguntar, e aí, meu filho, o que é que você fez hoje? E eu imagino, eu sou meio louco às vezes. Eu fico imaginando Adão virando para Deus e falando, aquele bicho de pescoço grande, eu coloquei o nome dele de girafa. E Deus, eu imagino Deus falando, rapaz, e não é que é parecido mesmo com a girafa? Aquele listrado lá de listras pretas e brancas, olha lá o nome dele, zebra. E não é que a zebra não parece com a zebra? E Adão tinha esse relacionamento com Deus. Mas por conta do pecado, esse relacionamento foi afetado. Mas Deus providenciou o Cordeiro que já estava preparado desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, para nos resgatar e novamente abrir a porta de relacionamento entre Deus e os homens. Então a primeira reflexão que eu queria compartilhar com você é esta. Deus não está lá no céu distante, não. Ele quer se relacionar com você. Ele está perto de você. E se você permitir, Ele quer compartilhar momentos, quer ter tempo de intimidade com você. Assim, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele compartilhou desses momentos com Lázaro, Maria e Marta. Então vire para a pessoa que está aí do seu lado e diga, Deus quer se revelar a você. Deus quer ser seu amigo. Deus quer ser nosso amigo. Deus quer andar conosco. Mais do que ser o nosso Salvador, Ele quer estar em todos os momentos, compartilhando os seus feitos, os seus caminhos, os seus propósitos. E por isso nós precisamos entender que nós devemos buscar esse relacionamento com Deus. Ele diz, se acheguem a mim, e eu me achegarei a vós outros. Se você buscá-lo, você vai conhecer os segredos de Deus. E foi Ele mesmo quem falou que Ele não poderia fazer algo sem revelar ao seu amigo. Essa história está lá quando Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele diz, eu não posso destruir aquela cidade sem comunicar ao meu amigo Abraão que eu vou fazer. E Ele vai lá e fala, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão faz aquela intercessão. Mas e se tiverem alguns justos? Ele, eu não destruo. Se tiver um, Abraão, eu não vou destruir. Mas ele não encontrou ninguém. Mas que nessa noite o Senhor possa encontrar você. Como essa pessoa que Ele quer compartilhar segredos. Nós falamos isso na semana passada, lá no nosso estudo semanal. Que por não conhecer ao Senhor, muitas vezes nós estamos perdidos. Sem direção. Por quê?
Porque nós não temos tempo de relacionamento com Ele. Porque se você relacionar com Deus, se você tiver intimidade com Ele, você vai descobrir qual é o propósito e o plano dEle para a sua vida. E depois que você descobre qual é o projeto, qual é o plano de Deus para você, querido, algumas coisas caem por terra. Você não vai sentir inveja do seu irmão. Você não vai querer o que ele tem, porque você é muito grato e satisfeito com aquilo que Deus te entregou. Então se relacione com Ele. Tem gente que diz, Deus não fala comigo. Fala. Deus fala. Talvez é o seu ouvido que não está aguçado para ouvi-lo. Talvez, nós vamos ver mais à frente, algumas vozes estão falando mais alto que a voz de Deus. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer, eu quero me relacionar com você. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ter momentos de intimidade, tempo de mesa. Imagine quantas vezes Jesus não ficou hospedado na casa de Lázaro. Quantos momentos de intimidade, quantas conversas agradáveis. Quantas vezes Lázaro desabafou, Maria desabafou com Jesus. Deus é esse Deus que quer ter esses momentos conosco. Mas o amigo de Jesus fica doente. E aí, a situação começa a complicar. Porque nos momentos de enfermidade, de dor, a gente vai recorrer àquelas pessoas que a gente ama e que a gente entende que elas nos amam também. E Marta e Maria, quando sabem que Lázaro está doente, elas lembram, nós precisamos avisar a Jesus que Lázaro está doente. E volta comigo para o texto. O versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. É interessante que elas não disseram assim, Jesus, Lázaro que te ama, está doente. Não, elas apelaram para o amor de Jesus. Elas disseram, Jesus, nos socorre. Aquele homem que você tanto ama, está doente. E é interessante que, ao ouvir essa notícia, Jesus permanece ainda mais 2 dias naquele lugar. Vamos analisar esse texto, porque eu ouvi uma vez que a Bíblia continha erros justamente por causa dessa passagem. As pessoas diziam assim, mas como que eles avisam Jesus e quando ele vai lá, Lázaro já está morto há 4 dias e essa conta não fecha. Então nós vamos solucionar esse problema agora. Jesus estava aonde João batizava. E João batizava na região da Pérea, depois do Jordão. Ou seja, de onde Jesus estava, a aldeia de Betânia eram 30 quilômetros. Ou seja, 1 dia de viagem. Guarda essa informação. Então, quando Lázaro fica doente, as irmãs mandam um mensageiro ir até Jesus, avisá-lo que Lázaro está doente. Então o camarada sai, 1 dia de viagem. Quando o camarada sai, Lázaro morre. E naquela época, era sepultado no mesmo dia. Então o mensageiro sai, Lázaro está morto. Quando ele chega até Jesus, 1 dia que Lázaro está morto. A Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias, 3 dias até agora, que Lázaro já está morto. E quando ele volta, 4 dias. Solucionado o problema? Agora o interessante é, Marta e Maria mandam um mensageiro avisar que Jesus está doente. O homem chega lá. E a resposta de Jesus para ele é muito interessante. Diz assim, vamos lá. O versículo 6. Quando soube, pois, que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Depois disse aos seus... queridos. O versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Marta e Maria mandam avisar Jesus, olha, o seu amigo está doente. O mensageiro chega até Jesus. Jesus, Marta e Maria me mandaram aqui, porque Lázaro que você ama está doente. Aí Jesus vira para ele, mas Lázaro já está morto há 1 dia. E Jesus vira para ele e fala assim, você vai lá
e diz para Marta e para Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas é pela glória de Deus. Agora você viaja comigo. Imagine esse homem voltando e chegando lá em Betânia. Marta, Maria, Jesus mandou dizer que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Lázaro já está morto há 2 dias. Vou traduzir para você. Quantas vezes você já recebeu uma palavra de Deus? Deus vai te curar, Deus vai mudar essa situação. E quando você chega lá no médico, o médico diz: rapaz, o negócio ficou pior. Você recebe aqui uma palavra na igreja: Deus entra hoje com providência na sua casa. Você chega lá, meu Deus, o furacão passou aqui. Quem já experimentou momentos como esse? Você recebe uma palavra de Deus: essa enfermidade não é para a morte, mas o homem já está morto há 2 dias. Mas tudo é para a glória de Deus. E aí nós já entramos no segundo ponto. Deus usa as situações da nossa vida para a glória e louvor do seu nome. E com isso nós derrubamos uma teoria que tem se levantado aí no nosso meio. Crente não pode passar luta, crente não pode adoecer, crente não morre, crente é invencível. Não, querido, o dia mal chega. A luta vem, a dor, a angústia. Porque nós não somos super-homens. E Deus usa todas as situações para a sua glória e para o seu louvor. Quem dera se fosse só coisa boa, hein? Mas não, queridos. Deus usou uma enfermidade para manifestar a sua glória. Então, nessa situação que você está enfrentando, não é para destruir você, não é para te desanimar, não. É para a manifestação da glória e do nome de Deus. E como tem sido difícil pregar isso aqui para vocês hoje. Porque eu estou no meio de uma situação muito complicada. Muito complicada, muito difícil. Só a minha esposa que está ali sabe. E eu falei e orei a Deus: Deus, o que é isso? E Deus me deu essa palavra. É para manifestação e glória do meu nome na sua vida. Por isso Deus usa a dor, Deus usa o caos, Deus usa a doença, tudo para que o nome dele seja glorificado. Eu vivi isso na pandemia. A pandemia foi o caos. Vai morrer todo mundo. Menino, quem está acima do peso é a primeira leva. E eu falei: agora que eu vou morrer mesmo. E cumpri minha quarentena rigorosa lá, em casa, certinho. Eu achei o máximo, porque eu sou uma pessoa que sou extremamente caseiro. Eu amo ficar na minha casa. Então até minhas compras eu estava fazendo pelo aplicativo. Olha uma coisa boa. Aí um dia meu cunhado inventou de brigar com minha cunhada. Nós fomos socorrer. Uma prima da Stephanie estava com Covid. Resultado, passou para todo mundo. E eu, meu Deus, eu só fui ajudar esse povo. Rapaz, e foi batata. Sexta, sábado, isso foi na sexta. Aí sexta, sábado, domingo, segunda. Terça-feira a Stephanie com febre. Do nada. Aí a prima dela liga: fui no hospital, estou com Covid. Eu, meu Deus. Aí terça, quarta, quinta, febre. Eu comecei. Aí o diagnóstico: vou morrer, estou morrendo. Aí vou morrer, estou morrendo. E estou morrendo e vou morrer. E foi com rapaz, e o negócio. E aí, Deus faz umas coisas maravilhosas. Eu nunca recebi tanta mensagem de gente para me orar como nesses dias. Irmão Rodrigo, eu vou mandar o seu contato para as minhas irmãs lá no Piauí. Posso? Eu pensei que era para uma pessoa. Pode. Meu irmão, acho que ela mandou para o Piauí todo. E todo mundo liga: irmão, ora para mim por não sei o quê. E irmão, e eu morrendo lá de Covid, eu vou morrer. E um dia, essa irmã, ela é muito engraçada, ela me manda áudios assim de 15 minutos, 18 minutos. E aí depois que deu esse tempo todo, ela fala: irmão Rodrigo, esse áudio está grande, eu vou mandar outro. Aí toma mais meia hora.
Aí ela me mandou um áudio. Irmão Rodrigo, por favor, ore pelo meu sobrinho. A esposa dele está de resguardo e ele que está cuidando dela. E um rapaz no trabalho dele estava com Covid e ele está com sintomas gripais agora. E ele não pode ficar com Covid. Por favor, ore por ele. E aí eu peguei o telefone. Irmã Irene, eu vou orar por ele. E mande ele fazer o exame que ele vai estar curado, não vai ter Covid. Eu orei, mandei a mensagem. 2 dias depois ela me manda um áudio. Irmão Rodrigo, Deus é maravilhoso. Quero testemunhar aqui que quando ele ouviu a sua oração, até a gripe foi embora, tudo, o homem não teve nada. E eu morrendo em casa. E eu falei, meu Deus, como é que o senhor faz umas coisas assim? Aí um dia eu lá com muita febre, com muita dor nas minhas costas, assim, eu falei, hoje é... Aí minha irmã, minha amada, que de vez em quando ela me dá uns puxões de orelha, ela entrou no quarto, levanta dessa cama, você não é um homem de Deus? Você não ora pelas pessoas? Aí eu lembrei que eu era um homem de Deus. Aí eu falei, é mesmo, eu sou um homem de Deus. Comecei a orar, instantaneamente a febre passou. E Deus usou toda essa situação para que o nome dele fosse engrandecido e exaltado. Então Deus usa todas as situações, por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é dono de tudo. Então Ele está contigo nos momentos bons, mas Ele também está com você nos momentos ruins, de enfermidade, de dor, porque tudo Ele usa para que a glória dEle se manifeste. Então não anda reclamando não, por que eu estou passando por isso? Uma oportunidade Deus está me dando de manifestar o poder dEle na minha vida. Uma oportunidade eu tenho de ver Deus agir na minha vida. Uma oportunidade Ele está me dando de ver a manifestação da glória e do poder dEle. Foi isso que Ele falou. Essa enfermidade de Lázaro não é para a morte. Eu vou manifestar a minha glória. Todo mundo vai ver que eu sou o próprio Deus encarnado. Mas o interessante é que vem o terceiro ponto. É que a gente acha que Ele está demorando. É porque a gente ora, pede e não chega. E a gente começa, mas meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Esse é um sentimento comum. Marta e Maria também tinham essa impressão. Volta comigo lá no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E Maria também tinha esse sentimento. No versículo 32 diz, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se sobre ele, sobre os seus pés, e disse, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. O terceiro ponto é esse. Ele nunca chega atrasado. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos ele veio. Eu gosto muito de uma música do Renascer, Praise, é bem antiga, que diz assim, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, a sua hora é perfeita, sua maneira seja feita Aleluia. Mas isso é muito bonito de você cantar para os outros. Meu irmão, Jesus chega na hora certa. Não se preocupe quando o outro é que está passando pela dificuldade. Mas quando somos nós temos a mesma reação de Marta e Maria. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se você tivesse chegado antes, a situação tinha sido diferente. Mas não, queridos, Ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar no momento certo. No tempo certo, Ele vai intervir. Nem adiantado, nem atrasado. No momento certo, no tempo exato, Ele se manifesta.
Por isso não reclame se ele está parecendo demorar. Ele só está preparando. Ele só está preparando. Imagine, uma coisa era curar um enfermo. Outra coisa é ressuscitar um morto há 4 dias. Imagine. Lázaro teria um testemunho muito forte. Eu estava doente, ele me curou. Mas imagine você chegar, eu estava morto há 4 dias. E aquele homem me ressuscitou. Ele falou e mudou a minha história. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Assim também vai ser na sua vida. No tempo certo, na hora certa, no momento exato, quando você menos esperar. E pode ser hoje para alguns. Pode ser hoje, quem sabe, que ele muda a sua história. Que Ele intervém na sua situação, que Ele traz a cura, que Ele traz a restauração, que Ele traz a solução que você precisa. O importante é você entender que Ele não está atrasado. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele não está com o seu rosto virado para você. Ele só está esticando a sua fé. Ele só está esticando a sua fé. Só está criando musculatura espiritual em você. Para você aguentar um pouco mais. Para você resistir um pouco mais. Se a vida fosse só flores, qual é a graça? O bom da vida são os desafios. O bom da vida é você superar obstáculos. É você dizer, rapaz, eu pensei que era o meu fim. Mas Deus me ajudou e eu venci. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse o Senhor cuidando de mim, se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Por isso, ao invés de murmurar, quando você achar que Ele está demorando, comece a orar. Comece a trazer à sua memória tudo que Ele já fez por você. Todas as vezes que Ele interviu na sua vida. Todas as vezes que você orou e Ele respondeu. Todas as vezes que você achou que era o fim e Ele te deu o escape. Todas as vezes que você já viu o poder dEle se manifestar. O problema é que a gente tem uma memória muito frágil para esquecer dos feitos de Deus. E é por isso que Maquiavel, ao aconselhar o rei, ele disse, rei, quando você fizer o mal ao povo, faz de uma vez, porque o povo esquece. Mas se você fizer o bem, faz só de pouquinho em pouquinho, porque eles sempre vão estar lembrando. A gente é muito esquecido, queridos. Se você fizer uma reflexão aí, quem você era antes de Jesus chegar na sua vida, e hoje, quem você é, o que Ele já fez por você, quem será que está em débito com quem? Quem será que deve a quem? Eu poderia viver 1000 anos e não teria como pagar o que Ele já fez por mim. Hoje eu não tenho o direito de não acreditar que Ele pode fazer tudo. E com isso eu não digo que eu sou perfeito. Às vezes, eu me pego ainda naquela choração, não é nem oração, é aquela choração, murmuração, coração. Mas aí Ele traz à minha memória quem Ele é. Ele é um Deus que cuida do seu povo. Ele é um Deus que não desampara aqueles que nele confiam. Por isso, nós não podemos esquecer que Ele está trabalhando ao nosso favor. E nós, como justos, nós não precisamos enxergar, porque nós andamos por fé. Nós não somos aqueles que andam por vista. E como Deus vai usar as situações para esticar a nossa fé, para levar você num nível maior, para te tirar do raso, do superficial. Foi isso que Ele fez com Jó. Jó era rico, tinha tudo, e de um dia para a noite, no mesmo dia, ele perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu bens. E Jó começa uma série de questionamentos, mas o que eu fiz? Amaldiçoado seja o meu dia. E Jó perguntou, mas por que eu estou passando por isso? O interessante é que o capítulo de Jó, o livro de Jó, acaba, e Deus nunca respondeu a Jó por que Ele permitiu que Jó vivesse aquela situação. Mas uma conclusão Jó tirou daquilo tudo. Lá no capítulo 42 ele vai dizer, antes, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora,
Depois de tudo isso que eu passei, de toda essa dor, de todo esse momento de angústia, de perdas, de dano, de sofrimento, os meus olhos te veem. Depois de tudo isso, os meus olhos te veem. O meu relacionamento não é mais de ouvir falar. Hoje eu te conheço. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Que você não conheça de ouvir falar, mas que você tenha experiências profundas, marcantes e poderosas, que você possa dizer: eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem Ele é. Eu não duvido do que Ele pode fazer. E Ele vai usar todas as situações para que você chegue a essa conclusão. Por isso, se está difícil para você hoje, aguenta firme. Ele vai vir, Ele vai resolver, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. E para a gente encerrar, a última reflexão e o último ponto que eu queria compartilhar com vocês está no versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? O último ponto é esse. Aquilo que Deus fala ao seu respeito precisa ter mais peso do que o que você está vendo ou vivendo. Jesus disse: tira a pedra. E Marta disse: Senhor, já cheira mal, tem 4 dias. E ele virou: Marta, o que eu já falei? Eu não já te disse que, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Você tem 1 minuto aí para lembrar o que Deus já falou ao seu respeito. O que Ele já disse sobre você? O que Ele já falou que faria? Quais são as promessas que você já recebeu da parte dEle? Se coloque de pé nessa noite. Aquilo que Ele falou precisa ter mais peso do que o que você está vivendo. Talvez o que Ele falou com o que você vive hoje não tem nada de parecido. Mas entre o que você está vendo e o que você está vivendo e o que Ele falou, eu te aconselho: fique com o que Ele já falou ao seu respeito. Mas aí talvez você diga: mas o que Ele já disse ao meu respeito? Ele já falou algumas coisas. Ele disse que Ele nos estabeleceu por cabeça, não por cauda. Ele nos fez assentar com os príncipes do seu povo. Ele disse que nós estaríamos nesse mundo enfrentando dificuldades, mas que Ele estaria conosco em todos os momentos. Ele disse: eu deixo a vocês a minha paz. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que excede todo o entendimento. Então Deus já disse muitas coisas ao seu respeito. O problema é que o que você vive hoje, talvez, não tenha nada a ver com o que Deus projetou para você ainda. E talvez você se questione como Marta se questionou: Senhor, já são 4 dias que ele está morto, já está fedendo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E nessa noite o Senhor quer tocar o seu coração, ressuscitar alguns sonhos, algumas promessas, alguns projetos que estão aí adormecidos, que a vida te fez esquecer deles, te fez desacreditar, e talvez você está igual Marta: mas já faz tanto tempo, já cheira mal. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu sou o Deus que ressuscito, porque eu sou a própria vida. Então, se você está em alguma dessas situações,
se você está achando que Ele está demorando demais, se aquilo que Ele falou ao seu respeito tem perdido a força comparado ao que você está vivendo e vendo, eu queria te convidar, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos buscar a presença do Senhor, porque Ele é poderoso para intervir, para mudar a sua história, para te ajudar a sair dessa situação. Talvez você diga, já cheira mal, tem tanto tempo, eu ouvi promessas desde a minha infância. Tem coisas que Deus falou quando eu era um garotinho, e muitas dessas promessas parecem distantes de ser vividas, mas eu continuo acreditando. Sozinho não me sinto só. E nessa noite o Senhor te convida para te renovar, para te fortalecer, para te ajudar a caminhar mais uma milha, para que você não saia desse lugar se sentindo fraco, cansado. Ele é o Deus que restaura sonhos. Ele é o Deus que traz vida aonde há morte. Então, enquanto o louvor está cantando, se você quiser, vem aqui, nós vamos orar juntos. Não fique com vergonha. O que vão achar? Queridos, é você e Deus. É você e Ele. Aproveite essa oportunidade. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O Senhor está aqui no nosso meio. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Ele é o Deus que restaura.
Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que refaz, que reconstrói novas histórias. Ele é o Deus que tira da morte para a vida. Ei, moça, você... Tá atrás, essa moça aí atrás. Ela mesmo. Você não veio aqui à toa. Você sabe que não foi um convite. Ah, não, vamos lá, não. Ele preparou essa noite para você. Porque Ele te vê, mulher. Porque Ele te vê. E mesmo nesses momentos de dor, caos, problemas, Ele reconstrói, Ele faz coisas novas. Vamos lá, irmã Rosângela. Hoje o abraço, o mistério do abraço está contigo. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. O Senhor está aqui no nosso meio. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Eu gosto muito dessa música e dessa frase em especial. Sei que depender é como viver perigosamente. É uma verdade. Às vezes Ele vai dizer assim: coloca o pé. E Ele constrói um caminho. Mas é muito gratificante viver na dependência do Senhor. Não tem nada melhor do que você depender dEle. Não tem nada melhor do que você confiar no que Ele pode fazer. Por isso, entre o que Ele já falou ao teu respeito, ao que Ele já falou sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu futuro e o que você está vivendo hoje, fique com o que Ele já falou. Mesmo que o que você está vendo e vivendo seja dor, caos, morte, nós acabamos de ver. Ele é o Deus que reconstrói. Ele é o Deus que refaz. E ainda que esteja morto, Ele faz viver novamente. Talvez você diga: eu me sinto como aquela árvore que foi cortada. Mas a palavra do Senhor diz que até a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. Ao cheiro das águas, a vida vai fluir novamente. E ela vai dar novos frutos, novos ramos. Tem pessoas que deveriam ter vindo aqui, mas ficaram com vergonha. Mas ainda assim, Deus te diz: os planos e os projetos dele ainda estão de pé. Os sonhos dele ainda estão de pé. Para você também, viu? Moça. É você mesmo. Os planos dele estão de pé na sua vida. Como tem sido os dias difíceis, algumas coisas.
algumas situações, mas Deus é o Deus que vai levar vocês a viver um tempo que vocês nunca imaginaram. Como casal, como família, como filhos. Quando vocês entrarem na casa de vocês, Deus me disse que vocês vão estar andando e vão lá dentro. E vão parar e vão dizer assim um pouco: o que é isso? Que ambiente é esse? Deus diz: é a minha presença que entra hoje lá. E essa presença vai começar a trabalhar dentro de vocês, de uma forma tão intensa e poderosa, de uma forma tão surpreendente, que vocês vão estar andando e Ele vai começar a falar com vocês, e vocês vão se sentir: meu Deus, eu estou maluco, que voz é essa? Que pensamento é esse? É Ele que vai se mover, é Ele que vai se revelar, porque o projeto dEle continua de pé. Coisas que vocês ainda nem imaginam, Ele vai fazer. Receba nessa noite essa presença que os acompanha. Assim diz o Senhor. Amém? Vamos parar, né? Parar que já tá bom. Tá bom. Tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Pai, eu te apresento a vida desses meus irmãos nessa noite. Obrigado por esta palavra, que o Senhor possa fazer essa palavra frutificar no nosso coração. Que nós venhamos sair daqui entendendo que o Senhor quer se relacionar conosco, que todas essas situações que vivemos são para a glória e manifestação do Teu nome e do Teu poder, que o Senhor nunca está atrasado, o Senhor sempre chega na hora certa, e que aquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito é muito maior do que o que nós estamos vivendo. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos. Obrigado por este momento. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, abre os seus lábios e declare: você enxugará. Então vem e acata minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Queridos, tem umas coisas que mexem muito comigo, e isso eu fico vendo e converso muito na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa. Hoje nós estamos tendo que evangelizar crentes. Escute algo. Hoje a gente, em vez de evangelizar pessoas que são novas na fé, a gente está tendo que reanimar pessoas que são cristãs. A gente traz uma palavra de esperança dessa, ânimo, para muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, que são conhecedoras da palavra, mas que perderam a esperança. Pessoas que conhecem versículos, citam versículos, conhece versículo, já está tendo até versiculite, porque conhece tanto de versículo, mas na hora de botar em prática, não sabe botar em prática. E isso nos dói, porque você escuta uma palavra dessa, trazendo esperança, e na hora de você tirar o seu pé do lugar, você não tem coragem de reconhecer
que é com você que Deus está falando. E eu preciso mover a tua fé. Porque muitas vezes a gente ouve Deus falando, e a gente olha a circunstância e diz: não é para mim. Assim também estava a casa de Marta e Maria. Muitos dizem que Jesus chorou porque Lázaro morreu. E eu já afirmei aqui para vocês diversas vezes, e provo para vocês, que Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Porque quando Jesus soube que Lázaro estava doente, a própria Bíblia vai dizer que aquela enfermidade não era para a morte. Ele já sabia o que ia acontecer com Lázaro. Sabia ou não sabia? Mas sabe por que Jesus chora? Porque quando ele chega lá, ele vê o estado espiritual de Marta e Maria. Sabe qual é a maior tristeza de Jesus? É ver o estado espiritual que muitas vezes nós nos encontramos. Ele chega na igreja, ele está presente na igreja, mas quando ele vê o estado dos filhos dele, estático, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ah, Senhor, quando o Senhor for no futuro, eu estou vendo. Jesus está dizendo: não, Marta, a ressurreição e a vida está aqui hoje. Ai, é mesmo? Onde? Marta, tire a pedra. Não, já cheira mal. Jesus não está pedindo a tua opinião, Jesus está pedindo a tua obediência. Foi o que foi pregado aqui hoje. Gente, o que nós estamos com dificuldade é entender e obedecer. Deus não está pedindo que você pegue na mão dele e guie ele. Deus está querendo que você pegue na mão dele e deixe ele te guiar. Me guia aí, Paulo. Aqui está Jesus. Jesus está querendo que você deixe ele te guiar. Não é você pegar Jesus e fazer para Jesus: eu te guio, Jesus, sou eu que te conduzo. Não, Jesus está querendo que você deixe ele te guiar. Quem vai te guiar é ele. Por isso que muitas vezes a nossa fé está sendo questionada, porque você está querendo guiar Jesus. Jesus não está precisando ser guiado por você. Jesus está querendo guiar a tua vida. E se você for guiado por ele, até o que cheira mal vai ressuscitar, até o que está fedendo vai vir a ter vida, até as portas que estão fechadas vão se abrir. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente escuta a palavra, a gente sabe da Bíblia, a gente vive na igreja, mas essa palavra não tem vida em nós. Escuta uma palavra de esperança dessa, escuta uma palavra de esperança como ouve de manhã, sai daqui, chega lá fora, é o diabo. Não, o diabo não se veste de diabo, gente. Ele é diabo já. O problema é que tem hora que o diabo, somos nós, que não queremos acreditar. Porque a palavra está aqui, ó. Aquele que tem fé e acredita, vai comer o melhor dessa terra. Mas para isso, eu tenho que acreditar que Deus está na minha vida. E eu tenho que tirar essa mentalidade de escravo e colocar uma mentalidade na minha vida que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho, eu não posso gerar com Cristo um relacionamento de um encontro casual. Eu preciso ter um relacionamento diário com Ele. O meu relacionamento com Deus é diário, onde Deus vai falar na minha vida diariamente. Eu sei ouvir a voz de Deus. Eu sei que é Deus que está falando comigo. Não é o barulho da multidão e do mundo. Quem está falando comigo é o Senhor. Ainda que eu não esteja vendo, eu sei quem está na minha vida. Eu sei que Deus está ministrando. As portas são contrárias, as situações são contrárias, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que algo novo vai acontecer. Irmão, a primeira coisa que precisa acontecer aqui hoje é que Deus precisa lançar da nossa mente essa dúvida, essa incerteza, essa falta de fé, esse desânimo que está tentando roubar de nós a nossa esperança. Meu filho, com todo respeito a você, você chamou à frente, você ministrou, e eu vou chamar de novo, porque tem gente que precisa sair do seu lugar hoje, porque quando você sair do teu lugar, as cadeias vão cair dos teus pés hoje. Quando você disser assim: hoje eu preciso ir à frente, essa palavra falou comigo, essa palavra foi para a minha vida. O seu ato de você sair do lugar. Ei, quando o Senhor disse assim: Marta, aonde está Lázaro?
O Senhor pediu: aonde está Lázaro? Ela teve que levar Jesus lá, sim ou não? Levou Lázaro lá. E quando levou Lázaro lá, o Senhor disse: remove a pedra. Agora imagina, Jesus não poderia ter tirado a pedra? Sim ou não? Ele era homem, mas ele pede a mulher para tirar a pedra, porque tem coisas que quem vai ter que tirar é você. O seu papel Jesus não vai fazer. Tem gente que Jesus tem que fazer. Jesus não vai fazer o seu papel. Jesus quer que você acredite que Ele já está contigo, e o que Ele vai fazer é com que você acredite que Ele vai operar o milagre na tua vida, e Ele está aqui para operar o milagre na tua vida. A irmã está entendendo, já saiu do seu lugar, não precisa ir chamar não. Tem gente que ainda está no seu lugar, que vai ter que sair hoje, e você não sair do teu lugar hoje, que ainda não tinha saído, as cadeias vão cair por terra hoje. Eu quero declarar, é sobre esta palavra, que muitas vezes a gente está escutando as vozes contrárias. Tem tantas vozes que está tentando roubar a gente, está tentando tantas vozes, tentando vir na sua mente. Olha, você vai ficar aí, fica aí paralisada. Você sabe dos versículos, você conhece, mas você está sendo roubado, roubada, e você não vai ser roubada mais, você não vai ser roubado mais. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, sobre esta palavra que foi ministrada, ainda que cheire mal, Deus está vindo com vida hoje para a tua vida, Deus está vindo com vida hoje para a tua casa, Deus está vindo com esperança para o teu lar, para a tua história, Deus está vindo com mudança hoje para você. É para você que acredita, para você que está entendendo que Ele tem algo novo para você sair dessa situação, para você entender que é Ele que sabe da tua história. Ele sabe tudo que você está passando, Ele sabe, foi Ele que te trouxe aqui, Ele sabe tudo aquilo que você tem enfrentado, Ele sabe. Você possa dizer: Deus sabe sim, mas Ele está querendo que você se movimente, Ele está querendo que você entregue para Ele, Ele está querendo que você acredite nele, Ele está querendo que você simplesmente diga: Senhor, eu quero colocar o meu coração, eu quero depositar minha fé. Senhor, eu sou humano, e tem hora que falta fé em mim, tem hora que falta esperança, tem hora que eu não sei onde acreditar, e eu preciso, Senhor, hoje me lançar aos teus pés sobre essa palavra desse homem de Deus que foi dito aqui. Senhor, tem hora que já está cheirando mal essa situação, mas hoje é noite de milagre na minha vida, Senhor. Hoje é noite de milagre na minha história. Liberta a minha mente, Senhor. Liberta a minha mente, Senhor. Liberta a minha mente, Senhor. É a minha mente, muitas vezes o bloqueio está na minha mente. O bloqueio está na minha mente, que está tentando me roubar daquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu quero romper. Eu preciso romper em direção daquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor está fazendo e falando algo, filha. O Senhor quer romper na tua vida, mas precisa romper primeiro na tua mente. Precisa romper na tua história. As coisas precisam acontecer para que você acredite que Ele é fiel sobre a sua história. Você precisa olhar para frente. Para de olhar para o chão, para de olhar para o que ficou para trás. Olha para frente, acredite que o Senhor é com você, é com a sua vida, é com a sua história. Acredite, Ele é um Deus de esperança. Ele ainda chega, Ele ainda muda a história. Ele muda a história, Ele muda a situação. Eu preciso acreditar, eu creio, eu preciso entender. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor que me toma pela mão, Ele é o Senhor que ressuscita os meus sonhos, Ele é o Senhor que ressuscita a minha esperança, Ele é o Senhor que está operando em mim. Ele é o Senhor, oh meu Deus, quebra as algemas da minha mente, quebra as algemas dos meus pés, quebra as algemas do meu coração que está roubando a minha esperança, Senhor. Eu preciso romper hoje, Senhor, hoje, nesse domingo, eu preciso me posicionar diante daquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu preciso. Isso eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim. Tudo vai ficar bem. E se eu cair,
Diga para Ele: acalma minha alma, Senhor. Acalma minha alma. Acalma minha alma. Faz o meu coração ouvir a Tua voz. Tem hora que eu não estou ouvindo a Tua voz, Senhor. A ansiedade, a inquietação, a angústia, as preocupações está me tirando a calma, está me tirando do centro da Tua vontade. Eu preciso estar no centro da Tua vontade. Esta palavra foi para a minha vida, Senhor. Eu sei que pode ser difícil, mas eu não vou perder o foco, eu não vou perder o alvo, eu não vou perder a direção, eu não vou perder a direção daquilo que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me direciona, o Senhor é quem guia a minha mente, o Senhor é quem guia os meus passos, o Senhor é quem guia a minha vida. A minha casa é guiada pelo Senhor. Pai, eu coloco diante de Ti a nossa vida, a nossa igreja, a nossa história, e eu declaro, Pai, nós somos guiados pelo Senhor. O Senhor é quem nos guia a cada dia. Tranquiliza a nossa alma, Pai, tranquiliza a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?